Se você acha que antes do cristianismo a antiguidade era um paraíso da não repressão sexual, você está tendo uma concepção totalmente errada, porque essa é uma parte da vida romana que poucos de fato conhecem. A sociedade romana era patriarcal e tinha como premissa governar os outros de menor status, não apenas na questão da guerra ou da política, mas também na vida sexual. Para os romanos, a virtude era o ideal masculino ativo de autocontrole, onde a qualidade mais positiva justamente era dessa autodisciplina. Porém, essas questões sexuais, na verdade, eram normas tradicionais que afetavam a vida política, a vida militar e a vida privada dos romanos, mas isso não era necessariamente uma preocupação para a maioria dos romanos. Bom, Roma Antiga é marcada por normas, restrições e proibições quanto ao ato sexual. E hoje eu vou falar um pouco sobre essas proibições e sobre a libertinagem. A primeira proibição quanto ao ato sexual que existia é que ele não poderia ser praticado antes do anoitecer. O ideal seria que o sexo só acontecesse ao anoitecer. O dia era reservado apenas para os casais recém-casados após a noite de núpcia. Então, os casais que não se encaixassem nessa categoria e que tivessem relações durante o dia eram considerados libertinos. A segunda restrição que se tinha era que o sexo ele deveria ser feito na penumbra total, no escuro total. A única forma do homem ver a mulher seria, com a luz do luar. Mas essa luz não é ele levar ela para algum lugar aberto, nada do tipo não. Seria o quê? A luz, quando a luz atravessasse a janela e aí clareasse o corpo da mulher, que o homem poderia ver a mulher ali no momento ali do ato. Não poderia se ter luz, velas, nada do tipo para clarear o corpo dela, não. A terceira restrição que se tinha é que a mulher não poderia praticar o ato sexual totalmente nua. Teria que ter algum tipo de véu, de faixa, de venda ali para tapar os seios dela. Tipo uma espécie de sutiã hoje em dia. Somente mulheres perdidas da época praticavam sexo totalmente nu. Até nos bordéis da época, as mulheres eram pintadas com os seios cobertos. Outra restrição que se tinha é que poderia se ter carícias, o homem poderia acariciar a mulher ali na libertinagem, só que somente com a mão esquerda. Não poderia acariciar com a mão direita, tinha que ignorar ali a mão direita. Claro, os senhores, digamos assim, e os senadores acabavam transgredindo essas leis. Senadores como César se relacionavam com mulheres casadas, prostitutas e meninas virgens. Então, isso, aos olhos do código moral e ético da Roma Antiga, era uma coisa ruim, era mal visto, porque não era moral. Mas mesmo assim eles acabavam fazendo, mas isso ficava escondido porque eles eram os senhores de Roma. Então acabava que ficava escondido ou era suplantado de alguma forma pelo governo, aquele famoso jeitinho. Então essas transgressões elas aconteciam tanto na esfera pobre, tanto na esfera de classe alta, que é os senadores, os grandes senhores. Então as transgressões, os excessos sexuais, os belos prazeres acabavam ocorrendo na Roma Antiga, de qualquer forma, independente da classe social ou do tipo de pessoa que você era e representava em Roma. Vou falar um pouquinho sobre a homossexualidade em Roma. A prática sexual em Roma era muito comum, tanto entre homens com homens e tanto entre homens e mulheres. Naquela época não existia uma definição para poder dizer como que homem que tinha relação com homem era chamado e como mulher que tinha relação com homem ou com mulher era definida. Entretanto, nós temos o termo de pederastia. O que era pederastia? A pederastia era quando um homem mais velho tinha relação sexual com um menor ou com uma pessoa mais nova que ele, digamos um adolescente de hoje em dia. E naquela época era super importante que esse homem, ele não, de certa forma, ele não prejudicasse esse menor que ele estava tendo relação sexual com ele, em ambos sentidos. Como assim, Thiago? Em ambos sentidos. Esse cara ele não poderia violentar esse menor, ele não poderia violentar partes íntimas dessa pessoa que ele estava tendo relação sexual com ele.
A prática sexual em Roma, ela era super flexível, ela era até mais flexível do que na Grécia Antiga. Ou seja, os homens eles poderiam ter relação com prostitutas, com mulheres e também poderiam ter relações com homens, desde que esses homens fossem de classe menores do que eles. Como assim, Thiago? Um cidadão romano ele não poderia ter relação sexual com outro cidadão romano, porque ele era nitidamente julgado. E naquela época é importante ressaltar que os homens eles só poderiam que eles fossem o ativo da ação. Ou seja, um homem ele não poderia ter relação sexual com outro homem sendo o passivo dessa ação. Mas, em diante, eu vou falar que não era assim corretamente que isso acontecia. Também podemos ressaltar aqui que a relação sexual das mulheres, ela não é muito comentada, mas, de certa forma, ela existia. Mas tinha uma certa restrição e as mulheres tinham um certo comportamento dentro desse contexto, para que essa relação não seja tão comentada como era a relação dos homens. Naquela época também, não fazendo um anacronismo, mas é importante citar que a sociedade ela era meio que machista, visto que qualquer homem que queria ter relação com outro homem e ele fosse meio que afeminado ou ele se vestisse da maneira incorreta, ele era discriminado e ele era julgado. Porque como eles eram machistas, por mais que você queira ter relação com outro homem, você tem que se comportar como um homem. E fazendo um ressalto aqui, que também era muito comum a prática de relação entre homem com homem e uma mulher no meio. E aí, voltando ao que eu tinha citado anteriormente, que homem só pode ter relação com outro homem desde que ele seja o ativo da ação, não é bem assim que acontecia. Vou dar um exemplo de Júlio César. Júlio César ele era conhecido como marido de todas as mulheres e mulheres de todos os homens. Por quê? Porque como a relação sexual naquela época era super aberta, Júlio César ele satisfazia as mulheres e ele era satisfeito pela relação sexual com outros homens. Continuando a falar sobre os prazeres e excessos na Roma Antiga, eu vou estar falando da relação do homem com a mulher ou do homem com o homem, a forma de tratamento que eles tinham entre si. As regras que nós tínhamos na Roma Antiga, como foi citado anteriormente, essas regras às vezes elas eram suplantadas, porque o desejo corporal ele falava mais alto do que as regras morais e éticas da sociedade romana. E há uma passagem que diz da seguinte maneira a forma como o homem tratava a pessoa com que ele ia se relacionar. A atitude emblemática do amante não é levar a amada pela mão, mas de rolar sobre ela como no divã. Ou seja, a relação da cúpula, às vezes, ela é uma relação sádica, porque a forma como esse homem tratava essa serva era para o seu bel prazer, às vezes obrigando ela a fazer coisas que ela não queria fazer, mas que ela tinha que fazer porque ela era uma serva. Então, às vezes, ele podia bater nessa escrava ou fazer com que ela ficasse em determinadas posições para que ele se satisfazer. O sexual ele acabava tendo conotação meio machista, porque o homem, por ser homem, macho, mesmo que ele se relacionasse com outros homens, ele precisava ter um certo posicionamento durante a cúpula. Então, ele não podia ser possuído, ele precisava possuir. Por isso, ele fazia com que essas servas fossem tratadas da maneira como elas eram tratadas. E haviam duas infames que o homem não poderia cometer, que era o seguinte: o macho, que levava a fraqueza servil ao ponto de conceber a boca à serva, ou seja, beijar a serva, era um ato considerado infame, porque era um ato mais com conotação amorosa. E o amor na Roma Antiga, o amor à la grega, digamos assim, ele era mal visto, porque quando o homem ele se apaixonava ou ele demonstrava amor de alguma forma, ele acabava relegando-se a uma postura de escravo, porque aquela mulher amada acabava sendo a sua senhora, então acabava que sendo uma taxação vergonhosa, até virava meio que uma brincadeira entre os seus companheiros, né? E o outro ponto é que o homem livre, ele não podia se deixar possuir, nem por um outro homem, nem por uma mulher.